A criação, louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, nós adoramos. Adore ao Senhor. Esse culto é dele. Nós estamos aqui para cultuar. O culto é para ele. Nós saímos de casa para virmos a um lugar onde o corpo de Cristo está junto. Isso é bíblico. E nisso há uma unção coletiva que nos banha. Mas ainda assim o culto é dele, o culto é para ele. Estamos aqui para cultuar a Deus. O nosso culto para Ele não é um culto para nós mesmos. Apesar de, quando o cultuamos, benefício dos céus nos alcança. Benefício do ser a quem cultuamos se manifesta no lugar de adoração. Saímos de casa para cultuar a Deus. Saímos de casa para cultuar o nosso Pai. Que a ficha caia. Entenda essa expressão, que a ficha caia em nós. A vinda para estar junto com o corpo de Cristo tem um propósito, objetivo. É um culto a Deus. É o nosso culto a Ele. Que a ficha caia. Que seja rema para nós isso. A cada ajuntamento a gente entenda. Esse culto é para Ele. É meu culto a Ele, é meu culto para Ele. É meu momento para Ele junto com os meus irmãos. Deixou de ser um ritual para ser um estilo de vida. Deixou apenas de ser uma vinda, passou a ser um desejo. Desejando de coração. A cada oportunidade que eu tenho, Pai, eu não vou desperdiçar em cultuar a você, em cultuar a Ele. Mesmo que alguém não queira te cultuar a meu lado, eu decido te cultuar porque a ficha caiu. Eu não tenho mais nenhum outro objetivo em estar junto com os meus irmãos, a não ser dedicar meu culto a você. Esse é meu culto. Esse é meu momento. Essa é a minha vida aberta, a minha vida esparramada, meu coração de joelhos diante de você. Essa é a nossa vida. E que vida, e que vida, e que vida. Poder decidir estar aqui hoje à noite. Você tem poder de decisão, que maravilha. Nós temos poder agora para decidir, dizer: eu vou cultuar a meu Deus, eu vou viver toda a semana para Ele, eu vou viver toda a minha vida para Ele. Poder de decisão temos agora.
porque Ele nos libertou. Aquilo que não conseguimos dizer não, hoje somos livres para dizer não. E aquilo que não dizíamos sim, que era para dizer, hoje nós somos livres para dizer sim. Para dizer sim. Isso é vida de qualidade. Obrigado, meu Senhor. Faz até o agradecimento a Ele por essa liberdade que Ele te deu em Cristo Jesus. Faz o teu agradecimento. Já agradece pelo culto de hoje à noite. Você já pode celebrar o final no início. Fala palavras para Ele. A tua voz, o teu timbre de voz, não importa. A tua palavra é simples. Deus ama a simplicidade. Mas faz isso do teu coração, de uma entrega de coração, porque é tempo de entrega total. De entrega total. O que importa é o que importa para Ele. O que importa para nós, Senhor, é o que importa para você. O que tem valor para nós hoje é o que tem valor para você, Pai. Não é mais o nosso querer, é o teu querer. Não é mais a nossa vontade, é a tua vontade. Não é mais o nosso propósito, é o teu. Não é mais o nosso sonho, é o teu sonho. Não é mais o nosso desejo, é o teu desejo. É o teu desejo. Não é mais o nosso plano, mas o teu plano. O teu plano. Não é mais a nossa vida, é a tua vida. É a tua vida que importa. Tudo diz respeito a você, Jesus. Tudo é para você, Jesus. Tudo é teu, Jesus. Você é o centro, Jesus. Você é a nossa motivação, nosso estímulo. Em você está o nosso compromisso, Jesus Cristo. É para você que vivemos. Estamos alegres com isso. Estamos motivados para viver para você. Enquanto estivermos vivos nessa terra, viver para você é o que importa. Pai, te damos graças. Obrigado por esse povo amado e querido que está aqui e os que estão em casa. Obrigado pelo corpo de Cristo, por pessoas tão valiosas e preciosas. Quero te dizer que nós amamos o corpo de Cristo, Senhor. Amamos cada irmão. Obrigado. Obrigado por ter um lugar para reunir a família da fé. Obrigado. Te rendemos graças. Te damos graças. Obrigado. Te amamos. E curvamos os nossos corações. Mantemos os nossos corações de joelhos diante de você. Obrigado em nome de Jesus. Oh, glória. Quantos podem dar um aleluia? Eu acho que um aleluia que a gente pode dar, né? Pode sentar. Que maravilha você estar aqui. Obrigado pelo louvor abençoado. Aleluia. Como é bom voltar para casa. Amém? Sempre é bom voltar para casa. Nós estamos prestes a voltar para casa, voltar para o céu. Como é bom voltar para casa, você não acha? Não é se a gente conclui isso, né? Na vida terrena, como é bom voltar para casa, por mais que você esteja no lugar onde tenha toda a condição favorável para você, hotel 5 estrelas,
Mas chega um tempo que você diz: eu quero minha casa. Eu quero meu travesseiro, eu quero meu colchão. Eu quero a minha sala. Eu quero o meu sofá. Não é assim? E Deus quer que a gente desfrute coisas boas, sim. Um bom hotel com a sua família. Mas eu vou te dizer, a gente não aguenta passar muito tempo, não. A gente quer voltar para casa. E voltar para casa é sempre bom. E sabe que Ele está vindo nos pegar. E quando uma pessoa vem buscar a gente para voltar para casa, pois Jesus está vindo buscar eu e você. Nós, para voltar para casa. Aleluia. Amém, amados? Então, com grande prazer estou aqui mais uma vez, né, nessa igreja linda, amada, que eu amo. Amém? Aleluia. Né, você sabe, eu passei por essa situação aí do Covid, esse Covid aí, né? Mas a gente continua amassando esse vírus como quem amassa pão. Amém? Nós não nos entregamos, somos da fé. Amém? E a fé vence o mundo, a nossa fé vence o mundo. Aleluia. Então, continua a palavra valendo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, não serei atingido. 1000 morreram do lado, 10.000 do outro, estou vivo. A palavra continua valendo. A palavra continua de pé. Agradeço pelas orações. Agradeço, né, pela assistência que me deram. Amém? Isso me estimula, isso dá energia para avançar, para ir mais longe em Deus, para cumprir todo o plano enquanto Isaías estiver na terra. Aleluia. Esse é meu objetivo, todo o plano dele. Amém, amados? Né? E eu provei de algo tão maravilhoso, né? O valor da palavra. Nesses últimos dias, não se engane, a palavra de Deus precisa valer o quanto pesa em nossas vidas. Nós precisamos estar arraigados na palavra. Eu vi isso. Então, houveram pressões nesse tempo que eu passei, né, por causa das notícias, pastores morreram, aquela pressão toda, não é? Que vem. Mas em nenhum momento, glória a Deus, graças a Deus, dou glória a Deus, medo chegou. Em nenhum momento desespero chegou. Provei da paz, mesmo em meio à pressão. Tinha paz no meu coração, não tinha medo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou. Eu sabia que eu ia desafinar nessa última parte, aí deixei para vocês. Em nenhum momento medo entrou na minha casa. Em Isaías, quando vinha pressão, vai morrer. Aleluia, morrendo ou vivendo, eu sou do Senhor. Vale demais a palavra. A paz está na palavra. Uhul. Não morrerei, antes verei e contarei os grandes feitos do Senhor. A palavra vale. A sua palavra foi enviada e me sarou e me livrou do que era mortal. Remédio, tomando remédio. Mas essa palavra precisa estar no depósito, para que na hora certa você tire do depósito. E ela funciona. Aleluia. Quero agradecer a minha família também, minha esposa, meus filhos, né, toda a assistência. Que maravilha a gente ter uma família. Amém? Que está na palavra também. Aleluia. Amém, amados? Então estou feliz pela volta, estou feliz por ver você. Que maravilha. Vamos ter mais uns anos aí pela frente. Eita glória, até Jesus voltar. Amém? Vamos cumprir o plano. Tem algo no meu coração. Eu queria que você abrisse, se você está desejoso da palavra, nesse cultuar a Deus, não é? Deus nos serve também. Há um servir de Deus para nós. A comida, o alimento. Porque é isso que vai salvar a tua vida e a minha vida nesses últimos dias. O quanto a gente tem da palavra. 1 Pedro, capítulo 2. Abre aí, por favor. Fica conectado, você é guardião do seu culto.
Você é quem guarda seu culto. Pode chegar pensamentos aí, te tirando daqui. Mas você diz, opa, não, eu me concentro aqui. Amém? Pode vir pensamentos te levando para algo, para resolver amanhã. Ei, amanhã a gente resolve. Eu vou ficar concentrado aqui. Nós somos guardião do nosso culto. Amém? Então veja, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Diz assim, chegando-vos para ele, está falando a respeito de Jesus, acompanha. Nós vamos chegar num bom lugar. A pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Ele está falando aqui a respeito de Jesus, ele fala dele como uma pedra, e ele fala que essa pedra foi rejeitada pelos homens, mas para com Deus, ela foi eleita e é preciosa. Fala a respeito de Jesus. No versículo 5 ele vai falar a teu respeito. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, está falando a teu respeito, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Então ele diz, olha, você está sendo edificado como casa espiritual. E nessa casa espiritual, você e eu temos um sacerdócio, um ofício. Além de você ser casa espiritual, a Bíblia fala que nós somos santuários do Deus Altíssimo, o Espírito Santo habita dentro de você, você é casa espiritual. Deus não habita mais agora em casas feitas por mãos humanas, Ele habita dentro de você. Ele está dentro de você, Ele está dentro de mim. Todos quantos nasceram de novo. E você se torna uma casa espiritual. Mas também você tem um ofício. Foi estabelecido, foi constituído um ofício para mim e para você. Sacerdócio. O que é que os sacerdotes faziam na antiga aliança? No tabernáculo, no templo de Salomão, ofereciam sacrifícios. Segundo aquilo que era estabelecido pela antiga aliança. Mas nós estamos numa nova aliança. Eles ofereciam sangue de bodes e carneiros. Jesus ofereceu o seu sangue de uma vez por todas. Isso quer dizer que não precisamos mais fazer sacrifício de sangue. Você fica alegre com isso? Nós estamos numa nova aliança, meu irmão. Estamos vivendo o melhor tempo que podia ser vivido. Você está na melhor geração que podia estar nesse tempo da nova aliança. Aleluia. Nós precisamos exercer o nosso ofício de sacerdote. E ele diz aqui, fica conectado, a gente chegar no bom lugar, viu? A fim, tem uma finalidade, de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Por intermédio de Jesus Cristo. Tudo é por Ele, por Cristo, por meio dEle, nele, por Ele. Amém? Não dá nem tempo de ficar orgulhoso. Então, Ele está nos chamando para que a gente exerça esse sacerdócio, esse ofício foi nos dado. E a expectativa de Deus é que eu e você sejamos esse sacerdócio santo. Que finalidade? Oferecer sacrifícios espirituais. Se você vai para Hebreus capítulo 13, você vai ver, definindo lá, os sacrifícios espirituais que agradam a Deus. O fruto dos lábios que confessam o seu nome, o louvor a Deus, isso é um sacrifício espiritual que agrada a Deus. Outro sacrifício espiritual, depois você vê lá em Hebreus 13, não é o foco da ministração, mas eu estou citando aqui para você compreender. Fazer o bem e a mútua cooperação. Com tais sacrifícios Deus se agrada. Sabe que fazer o bem é um sacrifício espiritual? Que agrada a Deus, e quando eu faço o bem, eu estou exercendo o meu sacerdócio. Aleluia! Amém? Eu estou cumprindo o meu sacerdócio e dando para Deus aquilo que Ele espera de mim.
Sabe que a mútua cooperação é um sacrifício espiritual que agrada a Deus, assim como o louvor dos nossos lábios. Romanos capítulo 12 fala que devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é sacrifício espiritual que agrada a Deus quando você oferece seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. O que isso significa dizer? Quando eu privo o meu corpo de fazer algo que desagrada a Deus, isso é um sacrifício diário. Quando eu privo os membros do meu corpo de serem instrumentos de iniquidade, isso é um sacrifício espiritual que agrada a Deus. Quando sabe que todos os dias somos tentados? Quem é tentado aqui? Alguns não são não. Almi não é não, né, Almi? Almi não é não. Eu creio que somos, amém? Vivemos num mundo. Mas a gente precisa lembrar, eu tenho um sacerdócio. E dentro desse sacerdócio, oferecer o meu corpo como sacrifício vivo é dizer não àquilo que o mundo quer que eu diga sim e que meu corpo corresponda. As ações do meu corpo correspondam àquilo que o mundo oferece. Aquilo que esse ambiente mundo, né, nos atrai. Tenta nos influenciar. Isso é oferecer sacrifício espiritual a Deus. E quando assim se faz, nós estamos devolvendo para Deus a expectativa que Ele estabeleceu para mim e para você, no que diz respeito a esse ofício. Quantos estão entendendo? Amém? Então lembra disso. Quando você faz o bem durante o dia, isso é um sacrifício agradável a Deus. Gálatas capítulo 6 diz: não te canses de fazer o bem, porque a seu tempo você vai colher, se não desfalecer. Mas você tem que lembrar que fazer o bem é um sacrifício que agrada a Deus. E quando você faz o bem, você cumpre o seu sacerdócio. Aleluia. Quantos vão continuar aqui fazendo o bem? Porque entendem, é o meu sacerdócio. É um sacrifício espiritual que agrada a Deus. Não importa se eu vou ter resposta positiva ou não para quem eu fiz o bem. Não. É apenas o meu sacerdócio que eu estou exercendo. Aleluia. Amém. Porque quando a gente não tem essa consciência, a gente vai esperar que alguém retribua o bem que a gente fez. E nem sempre a gente vai encontrar essa retribuição que desejamos. E aí vamos desanimar para fazer o bem. Desanimando de fazer o bem, nós não vamos exercer o ofício que Deus tem expectativa que a gente exerça. Porque eu vou te dizer uma coisa, quando Deus fala algo, Ele leva a sério o que falou. Quando Ele nos constituiu como sacerdote santo, Ele está levando a sério isso. Ele está com a expectativa que eu e você, como sacerdócio santo, ofereça sacrifícios. E essa é a expectativa dele, dia a dia, para comigo, para com você, para com os filhos de Deus na terra. Aleluia. Amém? Versículo 6. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Quem é essa pedra angular? Quem pode identificar essa pedra angular? Cristo, não é? Jesus Cristo é a pedra angular. Eu vou dar a definição de pedra angular. Lá na antiguidade, era uma pedra fundamental, era a principal pedra. Era a primeira pedra assentada na esquina do edifício. A partir dessa pedra
era definida as demais pedras. Onde as demais pedras iriam ficar. A partir dessa pedra de esquina, a principal pedra, a primeira a ser colocada, era definido o alinhamento da construção. Por isso que era chamada pedra angular, era a primeira. E a partir dali, se desenvolvia o alinhamento da construção. Então é uma pedra importante, não é? Acho que os construtores sabem sobre isso. Então Jesus é essa pedra angular. Essa pedra de esquina. Essa principal pedra. Aleluia. Que a partir dela, as outras pedras são colocadas. E eu vou repetir, o alinhamento da construção é definido. Depende dessa pedra. Então a Bíblia está dizendo que ele é a pedra angular, essa pedra fundamental, essa primeira pedra. E ele diz, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Quem creu nessa pedra? De modo algum será envergonhado. De modo algum será envergonhado. Isso é para os que creem nele. Amém? Para os que creem, Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra fundamental, é a pedra de esquina. Onde todas as outras pedras, e você leu antes, que nós somos considerados como pedras vivas. A partir dele, nós vamos sendo colocados como pedras vivas. E um edifício está sendo construído. Amém? E esse edifício sendo construído a partir da pedra angular, o alinhamento é certo. O alinhamento é correto. É uma boa base de construção. Cristo. Agora veja. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Diga, é a preciosidade para mim. Porque ele está falando aqui para vós que credes. Quantos creem aqui? Então, essa pedra é preciosa. Isto. Eita glória. É a preciosidade. Mas, conjunção adversativa, não pensa que eu sei gramática, não é só isso. Aditiva e adversativa. Mas, para os descrentes, aí diga, não está falando comigo. Ele falou para os crentes, que é pedra preciosa, mas para os descrentes, Jesus se torna, sabe o quê? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. Você vê aqui que muda, não é? A questão da divisão da pedra. Para os descrentes, essa pedra angular se torna uma pedra de tropeço. Não porque Jesus é pedra de tropeço. Jesus é pedra angular. Mas ele está falando aqui para os descrentes. Para os que não creem. É uma pedra que eles tropeçam. Porque eles desobedecem à palavra. Os descrentes. Amém? Fica conectado a gente chegar no bom lugar. Tá bom, gente? Vós, porém, aí volta a falar para mim, para você, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Levante suas mãos e agradeça a Deus por isso. Que maravilha. Uhul! Para os que credes. Aleluia!
Agora somos povo de Deus. Não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Oh, gente, isso é melhor do que dinheiro no banco, isso é melhor do que o número da Mega Sena. Isso é para a gente estar dando salto solto aqui, plantando bananeira. Por essas verdades que são eternas, que não são temporais, elas são eternas. E precisamos fundamentar a nossa vida em coisas eternas, em fundamentos eternos. É hora de fundamentar a nossa vida em fundamentos eternos. E estamos falando de fundamentos eternos. Aleluia. Amém? Então, sabedor disso aqui, eu queria que você fosse para João capítulo 6. Vou apressar um pouco aqui. João 6. Fica conectado porque a gente vai chegar num bom lugar. João 6, 66. João 6, 66. Diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. À vista disso, o quê? Você lê os versículos anteriores. Eu não vou ler porque não dá tempo. À vista disso. À vista de quê? Os versículos anteriores. Leia eles e você vai chegar nesse ponto aqui. À vista disso, você vai ver o que Jesus ministrou. Você vai ver o que Jesus pregou. E por causa do que Jesus pregou, à vista daquilo que Jesus ensinou, muitos discípulos abandonaram ele. Já pensou nisso? Por aquilo que Jesus ensinou. Eles ficaram escandalizados. E abandonaram Jesus. Deixaram de seguir. Esse é o contexto. E já não andavam com ele. Então, perguntou Jesus aos 12. Porventura quereis vós, outros, retirar-vos? Eita glória. É uma pergunta. Se alguns abandonaram porque se escandalizaram com Jesus, e eu? Você vai se retirar também? Qual a resposta daríamos? Aí nós encontramos uma resposta de Pedro. Respondeu Simão Pedro. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Quero te dizer algo. Não se refere a lugar. Você não segue lugar. Você segue uma pessoa. Ele disse, Pedro disse: a quem? A quem iremos? Os que abandonaram ficaram escandalizados pelo que ele pregou, pelo que ele falou, pelo que ele ensinou. E abandonaram e não seguiam mais Jesus. Mas Pedro disse: a quem iremos? A quem? Quero te dizer uma coisa. Siga Cristo. Siga Cristo. Alguns vão se escandalizar com ele por aquilo que ele ensina. E pode até abandonar, mas você vai estar com a consciência: a quem eu irei? Se só tu tens palavras de vida eterna, eu sigo você, eu sigo o teu ensino. Se alguns vão se escandalizar com o teu ensino, eu vou seguir o teu ensino, meu Senhor. Por causa de uma ficha que caiu: a quem eu irei?
A quem outra pessoa eu posso seguir, que possa ter palavras de vida eterna, a não ser você? A não ser Cristo. Igreja Verbo Distrito, não siga Isaías, siga Cristo. Eu e você seguindo Cristo. Quando a gente segue outra pessoa que não é Cristo, fica fácil a gente chutar o pau da barraca e abandonar as coisas de Deus. Siga a Cristo. Digo à minha esposa, siga a Cristo. Digo aos meus filhos, sigam a Cristo. Porque só Ele tem palavras de vida eterna. A quem iremos? Eu vou dizer a você, eu vou fazer uma pergunta e você reflete aí. Você está buscando quem? Em toda a sua vida cristã até hoje, eu me incluo nisso e me avalio nisso. A quem eu estou buscando? A quem eu estou seguindo? Só um momentinho para você pensar aí, Isaías também pensar, porque Isaías está no mesmo barco. A quem você está seguindo? A quem Isaías está seguindo? A quem eu estou buscando? A quem você está buscando? É só para refletir, é só para avaliar. Porque nós temos uma revelação da palavra que Pedro teve e que pode servir de fundamento para nós, mais forte ainda a partir de hoje. A quem? Não é aonde eu irei, não. É a quem. É a quem. A quem eu irei. É uma boa resposta, é uma resposta que serve de fundamento para mim, para você, na nossa vida cristã, na presente geração, e nos diz que Deus nos permitir estar vivo na terra. A partir disso aqui, a partir de que alguns abandonaram, mas outros tiveram a revelação e disseram, eu continuo com você, mesmo que alguns se escandalizem, eu sigo a você, Jesus. Porque eles se escandalizaram com aquilo que Jesus ensinou. Jesus estava ensinando, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. Leia depois, dever de casa, você lê antes, você vai entender. Sabe que a gente pode encontrar pessoas assim, que vão se escandalizar com o ensino de Cristo, e que vão se escandalizar até com a sua própria vida, porque você segue esse ensino. Alguém pode até te abandonar porque você está seguindo o ensino de Cristo. É possível ou não? Até os da própria casa, da própria família, isso pode acontecer. E aí? Essa pressão de abandono vai te levar e vai me levar também. Aí junto com a multidão que se escandaliza com os ensinamentos do nosso rei? Ou vamos estar firmados? A quem eu irei? Se só tu tens palavra de vida eterna. Eu acredito no teu ensino e sigo o teu ensino, Cristo. Mesmo que eu encontre pressão, abandono, não vou me escandalizar com você. Não vou me escandalizar com o teu ensino. Permanecerei firme. Estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. Não volto, não. Acho que depois desses dias, aí eu voltei com a síndrome de cantor. Que é isso, Zay? Baseado nisso aqui, a gente vai lá para Lucas 14, que isso, já ministrei sobre isso. Temos poucos minutos ali, quero cumprir o horário. Lucas 14, 25.
Eu já ministrei sobre isso. A gente está seguindo a sequência. Aqui eu sei que você está entendendo. Falamos sobre as pessoas que escandalizaram, abandonaram. Jesus se tornou uma pedra de tropeço. Quando ele é pedra angular para os que creem, preciosidade. E aqui no versículo Lucas 14, 25 diz: grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse. Lembra que eu ministrei aqui sobre acompanhar? Era uma multidão que acompanhava, não era uma multidão que seguia. E existe diferença em acompanhar e seguir. Às vezes um casal, dentro de uma casa, um casal de crentes, de cristãos. O marido segue e a mulher acompanha. E às vezes a mulher segue e o marido acompanha. Qual é o ideal? Segue os dois. Segue o fluxo. Uma família que segue a Cristo. Aleluia, amém, gente? Se a gente percebe em alguma área da nossa vida que estamos acompanhando Cristo, precisamos nos tornar seguidores de Cristo naquela área. Acompanhar de longe. Só acompanhando de longe Jesus. Sabe, quando se acompanha de longe, não se assume compromisso. Mas quem segue, amém, está compromissado com aquele a quem estamos seguindo. Quantos vê isso? Compromissado. Amém? Segue, vai atrás, não abre mão. Tem compromisso com aquele com quem estamos seguindo. A quem estamos seguindo? Jesus aproveita para ensinar para aqueles que o acompanhavam. Ele diz: se alguém vem a mim e não aborrecer seu pai, se alguém vem a mim, se alguém deseja me seguir. Era isso que Jesus queria dizer. E não aborrecer significa e amar mais. Aqui o sentido é de amar mais. Amar mais ao pai, à mãe, os filhos e a própria vida do que a mim, não pode ser meu discípulo. É uma questão de amar mais. Não é a questão de deixar de amar, mas quem estamos amando mais. Os fariseus perguntaram a Jesus qual o maior mandamento. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, acima de todas as coisas. E o segundo e maior mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Precisamos amar mais a Deus do que a qualquer coisa, meu irmão. Amar a Deus acima de qualquer coisa. As tuas atitudes e as minhas atitudes para com as coisas de Deus vão dizer se estamos amando mais a Deus do que as pessoas, do que as coisas. A gente vai identificar. Amar mais a Deus. Eu vou te dizer, se amamos mais a Jesus, vamos seguir Jesus. E não tem como seguir Jesus e não amar o próximo. E não cumprir o mandamento de amar o próximo. Vocês estão entendendo? Nós vamos amar pai, nós vamos amar mãe, nós vamos amar filho, nós vamos amar coisas que a gente acha preciosa, mas não vamos amar mais do que Ele. E aí vamos seguir a Cristo, vamos ser discípulos. Nós não queremos formar nessa igreja membros, nós queremos formar discípulos. Não somos membros, somos discípulos de Cristo. Diga: eu não sou membro da igreja. Diga: eu sou discípulo. Discípulo segue ao seu Senhor, discípulo segue a seu mestre. Discípulo se submete àquele a quem nós consideramos como professor. Segue o ensino. Precisamos amar mais. É uma questão de amar mais.
Amar mais a Deus do que a própria vida, amar mais a Deus do que a própria vontade, amar mais a Deus do que os próprios sonhos, amar mais a Deus do que o próprio querer, amar mais a Deus do que a esposa, do que os filhos, amar a Deus, ao Senhor, sobre todas as coisas. É uma questão de amar mais, para segui-lo. Nas áreas que não estamos seguindo a Cristo, com certeza, estamos amando menos a Ele do que aquela área representa. O que fazer? Chutar o pau da barraca, abandonar Cristo? É? Não. Você já tem a consciência, eu tenho. A quem eu irei? Se só tu tens palavra de vida eterna. Vou continuar, vou transformar as áreas que eu amo menos a Cristo, transformá-la em áreas que eu amo mais a Cristo. Para segui-lo. Para ser seu discípulo. E a gente viu na ministração, domingo desses aí, que ele começa a ensinar sobre cálculos. Não é? Mas no versículo 27 ele diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Tomar a sua cruz. É a sua, não é a do outro. Você toma a sua cruz, eu tomo a minha cruz. Às vezes nós achamos que o nosso irmão é a nossa cruz, por causa de alguns defeitos que eles apresentam. Ei, não, teu irmão que é a tua cruz, não. Porque senão você é a cruz do seu irmão, porque você erra com ele também. Eu também. Cada um carrega a sua cruz. E dentro desse contexto, o que é carregar a cruz? A gente acha que é sofrer o que Jesus sofreu na cruz. Não. O que Jesus sofreu na cruz foi como nosso substituto. Você não precisa sofrer mais. Ele sofreu no nosso lugar. Aleluia. Amém. O que é carregar a cruz? É dentro do contexto. Ele fala sobre renúncia. Carregar a nossa cruz é renunciar. Precisamos renunciar à nossa própria vida. Precisamos renunciar à nossa própria vontade. E isso é carregar a cruz. Muitas vezes vai haver um confronto da nossa vontade com a vontade de Deus esclarecida. Precisamos carregar a nossa cruz. Como? Renunciando à nossa vontade para dar lugar à vontade dele. Isso é carregar a cruz. E se não estamos dispostos a renunciar, a carregar a cruz, não vamos poder segui-lo. Carregar a cruz, renunciar, né? No contexto que ele falou, de amar mais a ele do que pai, mãe, filhos e a própria vida. Esse tipo de renúncia, de amar mais a ele. Isso é carregar a cruz, é para cada um. Cada um carrega a sua cruz, a renúncia da própria vida, do próprio plano, por mais belo que seja. Se for necessário renunciar, pai, eu renuncio. Eu carrego a minha cruz e te sigo. Carregue a sua cruz e venha após mim. E me siga. Sem renúncia não dá para seguir. Sem renunciar à própria vontade não dá para seguir a ele, não. Não vai conseguir seguir. E ele fala vou adiantar aqui, de cálculos, né, sobre uma construção. Ele diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Como Jesus ensina maravilhosamente bem. Dentro desse contexto ele fala sobre construção e fala sobre cálculo. Que é interessante que alguém que vai fazer uma casa, uma construção, calcule. Amém? Início, meio e fim. Para depois ele não zombarem dele. Começou e não terminou. Sabe, seguir a Cristo é uma vida de construção. E sabe que construção é trabalho? Está disposto a calcular e trabalhar por essa construção?
seguindo a Cristo, calcular direitinho, iniciando e indo até o fim, não sendo aqueles que abandonam no meio do caminho. Já calculou? Já calculou o preço de seguir a Cristo? Porque nesse seguir há uma construção. E há um cálculo a ser feito. Esse cálculo deve ser feito para que iniciemos seguindo a Ele e concluamos seguindo a Ele. Iniciou e terminou. E para a construção há trabalho, para a construção há entrega. Amém? Depois ele dá um outro exemplo. Ou qual rei que indo para combater outro rei não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Ele fala aqui sobre enfrentamento. Sabe que para seguir a Cristo vai haver enfrentamento. Eu não estou desestimulando, não, eu estou apenas anunciando algo óbvio. Algo que a Bíblia já declara, algo que Jesus viveu. Já calculou? Está disposto a seguir a Cristo e encontrar enfrentamento? O cálculo tem que estar bem feito para que daqui a pouco eu não esteja pedindo arrego em algo que não é para desistir, mesmo enfrentando incompreensões, enfrentando ódio, enfrentando perseguição. Já fiz o cálculo. Vai dar para enfrentar, vai dar para vencer, porque não tem como seguir a Cristo e não vencer. Não tem. Enfrentamentos virão, mas isso não quer dizer que você perdeu. Quantos entendem isso? Quantos estão dispostos? Assim, eu vejo aqui uma conclusão, né? Pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ele fala em renúncia. Quando a gente vê essa palavra renúncia, não soa bem para nós não. Né? Porque a gente acha que toda renúncia vai tirar algo de nós. Mas sabe que renunciar à própria vontade, pela vontade dele, você tem vantagem. Você tem vantagem. Quero te dizer que na vontade de Deus, lá estão os teus sonhos. Amém. Deus não é roubador. Dentro da vontade de Deus tem um pacote para mim e para você. Os teus sonhos estão lá. Mas é necessário renunciar à própria vontade para dar lugar à vontade dele. E sabe que a gente pode viver esse dilema todos os dias, quando Deus requer algo de nós que é contrário à nossa vontade. Ocorre isso com você ou não? Já ocorreu? Deus requer algo de você que é contrário ao que você quer. É o que você faz. Vida cristã, baseado na palavra, e quem é discípulo vai dizer, o meu querer é esse, mas eu renuncio a ele para dar lugar ao querer do meu Pai. Isso é vida cristã? Isso é vida de discípulo?
Quando a vontade de Deus esclarecida para nós contraria a nossa própria vontade. O que é uma vida de discípulo que segue a Cristo? Renuncia à própria vontade para dar lugar à vontade dele. Para seguir a vontade dele. Para obedecer à vontade dele. Para seguir o plano dele. Eu vou te dizer, é tempo nesses últimos dias desse posicionamento. Do posicionamento da igreja, dos filhos, não mais aqueles que acompanham, mas aqueles que seguem. Que renunciam tudo quanto têm para ser discípulo. Você acha que é pouca coisa ser discípulo? Ou você acha que existem tantas coisas e valores para a nossa vida que não vale a pena renunciar para ser discípulo? Qual o conceito de discípulo que temos? Discípulos de Cristo. Qual é o conceito? Será que pode existir outra coisa de maior valor para nós? Aleluia. Jesus disse em João 15, versículo 20. Vamos lá, e a gente encerra. João 15, 20. Ele diz: lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Versículo 18, mais um pouquinho atrás aí. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Você não vê aqui enfrentamento não para os que seguem a Cristo? O mundo vai odiar. Aleluia. Amém. Porque o mundo não conhece a Cristo. E se o mundo odiou a Cristo, vai odiar aqueles que o seguem. É pegar ou largar. Vai desistir do evangelho agora, vai se escandalizar e vai abandonar como aqueles? Porque está descobrindo isso? Será que deve ser assim? Ou os discípulos vão dizer: a quem nós iremos? Mesmo enfrentando ódio e perseguição, a quem iremos? Se só tu tens palavra de vida eterna. Palavra, e isso é resposta de discípulo. Isso é resposta de quem segue. Ele disse: se perseguiram a mim, se odiaram a mim, vão fazer isso com vocês também. Com vocês quem? Aqueles que me seguem. Aleluia. Mas perseguição e ódio do mundo não quer dizer que a gente perdeu. Porque Jesus enfrentou isso e venceu. Tende paz em mim. Não fique atribulado. Nesse mundo você vai passar por aflição, mas eu venci. Então quem segue, vence. Quem é seguidor de Cristo, vence. Porque Ele venceu. Ele venceu aquilo que você vai passar, perseguição, ódio. Por causa do nome dEle. Por causa de seguirmos a Ele. Quantos estão ainda maravilhados em seguir o Evangelho? Quantos estão motivados ainda em seguir o Evangelho? Quantos estão motivados ainda em ser discípulo? Uhul! Porque já temos uma verdade final estabelecida para os crentes, para os filhos de Deus. A gente já entra em campo sabendo: eu ganhei o jogo. Não vai precisar o apito final para saber que ganhou. A notícia é: nós já ganhamos. Nós já vencemos. Os seguidores de Cristo,
Os discípulos de Cristo vão encontrar enfrentamento, mas eles já calcularam o enfrentamento, e nesse cálculo eles disseram: eu venci. Resposta de discípulos. Mateus 5. Estou motivado por esses últimos dias. Essa é a palavra dos últimos dias, viu? Mateus 5, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa, pela causa dele, viu? É quem segue. Vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos. Ei, aqui essa ministração não é para sentimento de velório, não. Ele diz: regozijem-se, exultem, tenham alegria extrema. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Abre agora 1 Pedro capítulo 4. Jesus está formando discípulos. Os que seguem. 1 Pedro 4, versículo 12. Amados, está falando conosco. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Versículo 13. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurado sois. Por causa da injúria? Não. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. É nisso que você se regozija e exulta. Bem-aventurado quando fores injuriados por causa do meu nome. Isso é enfrentamento. Alegrai-vos. Por causa da injúria, não. Porque sobre você, sobre nós, repousa o Espírito da glória de Deus. Paulo disse: afasta de mim, Senhor. Esse espinho na carne era uma perseguição. Jesus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E o que é fraqueza na Bíblia? Incapacidade de produzir resultado. O que é graça? Capacidade sobrenatural de Deus em nós para fazermos aquilo que humanamente seria impossível. A minha graça, a minha capacidade sobrenatural sobre você te basta. Ela te capacita na tua incapacidade. Paulo diz no final de 2 Coríntios capítulo 12, né? Nesse contexto: quando eu sou fraco, eu sou forte. Ele entendeu a operação da graça. Ele entendeu quando ele era incapaz para produzir resultado. A capacidade de Deus repreenchia para que ele fizesse algo que humanamente seria impossível. Quando eu sou fraco, eu sou forte. O que é que ele quis dizer? Quando eu sou incapacitado, eu sou capacitado. Vou repetir para você, não sei se você entendeu. Quando eu sou incapacitado para produzir resultados, eu sou capacitado. A graça, o poder de Deus repousa sobre a minha incapacitação, me tornando capaz. Te tornando capaz. Não temas, pequenino rebanho, Deus é com vocês. Aleluia, Ele já estabeleceu a vitória em Cristo. E nessa trajetória de segui-lo, vamos enfrentar coisas, mas já entramos no jogo sabendo: já vencemos, já vencemos, já vencemos.
Quem segue a Cristo não perde. Porque ele já venceu. Você está seguindo quem venceu. Você não está seguindo quem perdeu. Entende isso? Quantos discípulos tem aqui? Quantos discípulos tem aqui? Quantos estão motivados e regozijantes para viver o evangelho da sua plenitude desses últimos dias? Discípulos. Faça assim. Aquele grito de guerra. Sabe daqueles exércitos? Aquele filme 300. Dá sangue na canela, mas não abre mão. Chove canivete, carro da chuva é de aço. Discípulos, seguidores que já calcularam e concluíram. Vale a pena renunciar à própria vida. Vale a pena renunciar o que tem para segui-lo. Fechou. Cálculo feito. Fechou. Amém? Falamos. E no final, somamos o cálculo. Vale a pena renunciar à própria vida para ganhar a vida eterna. Diga, vale a pena. Pai, eu te agradeço por essa noite, obrigado. A palavra foi ministrada. Eu sei que teu Espírito pode tratar conosco, indo além daquilo que foi ministrado. Obrigado pela ficha caindo. Em nome de Jesus, em nossas vidas. E tudo aquilo que é revelação da tua palavra. Obrigado pelos seguidores dessa geração. Os teus seguidores capacitados, guardados, protegidos por você. Para cumprir todo o seu plano nessa terra. Te damos graças. Seja o nome de Jesus exaltado em nome de Jesus. Amém? Tem alguém nesse lugar que quer entregar sua vida a Cristo? Você até hoje acompanhava, mas agora você quer ser seguidor. E para ser seguidor precisa de uma decisão. Você renunciar à sua vontade, você renunciar à sua própria vida para ganhar a vida dele. Essa decisão é sua. Tem alguém aqui que está nessa condição e quer entregar a sua vida agora? Se você veio e já veio algumas vezes, essa é a tua oportunidade. Tem alguém? Essa é a tua oportunidade. Você pode levantar suas mãos, a sua mão e nós vamos orar por você. Esse é o teu dia. Dizer, eu renuncio à minha vida para ganhar a tua, Jesus. Eu renuncio à minha mocidade. Eu renuncio à minha juventude para ganhar a tua vida. Onde está você, jovem? Nessa condição. Que está calculando aí. O que é que eu vou perder? O que é que eu vou deixar? Mas tem um cálculo feito. Que você pode fazer hoje à noite. Dizendo, eu vou renunciar à minha vida para ganhar a vida de Cristo. Tem um jovem aqui que precisa disso hoje à noite. Você sabe disso, teu coração está aí. Está dizendo algo dentro de você. E você está aqui nessa noite. E você pode levantar a sua mão e dizer, eu não vou apenas acompanhar de longe Cristo. Eu vou ser seguidor. Onde está você? Você só precisa levantar a sua mão para Ele. E nós vamos orar por você. Aleluia. Você pode dar um salto aí da cadeira. Assim como você vibra quando o seu time faz um gol. É uma vibração. Vai haver vibração nos céus quando você decide por Ele.
Há uma vibração nos céus. Há uma torcida nos céus. Isso é marcar um gol. Entregar a vida a Cristo é marcar um gol. E os céus se alegram e a terra se alegra por sua decisão. Aleluia. Está aqui esse jovem. Aleluia, é um jovem. Mas fica fácil dizer assim, não é? Tem tantos jovens aqui, mas quem está ouvindo sabe quem é. Quem está aqui ouvindo, esse jovem que está ouvindo sabe, sou eu. Esse jovem sou eu, por tudo aquilo que foi dito. É só um levantar de mão, dando um sinal. Aleluia. Ou se tem alguém aqui que se desviou e quer voltar para Jesus. Tem alguém? Se afastou, vai voltar a segui-lo. Hoje é a tua noite, se você estiver assim. Aleluia. Tem alguém? Alguém que recebeu o batismo do Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas? Todos cheios? Ore em outras línguas. Se edifique. Edifique-se a si mesmo, orando no Espírito. É uma ferramenta, utilize bem. Para esses últimos dias, principalmente. Tem alguém que está com alguma dor, enfermidade, que a oração para cura, as nossas mãos estão pingando de cura. Continue pondo as mãos sobre os enfermos, eles continuam sendo curados. Tem alguém? Glória a Deus. Amém. Pastor, sou eu. Quero só fazer uma prestação de contas com relação ao nosso som. Quantos estão desfrutando do nosso som? E vai melhorar ainda, viu, gente? Esse som é espetacular. Nós vamos, é porque a gente não está ainda com acústica no local, nós vamos colocar o forro. Amém, gente? Nós vamos ter material acústico aqui, o som vai ficar melhor aí. Amém? Nosso aquário da bateria está chegando, então o nosso som vai ficar melhor ainda. Amém? Glória a Deus. Então, esse som para nós é uma conquista. Né? Assim como foi uma conquista para Val, que nos vendeu o som. Uma conquista, ele tem um sentimento por esse som. Ele me disse, isso não foi conquistado do dia para a noite, foi uma vida. Ele me contando, ele tem um sentimento para com esse som. Que não são só as caixas, tem um material aí que a gente está desfrutando. E eu estava pensando, eu quero esse mesmo sentimento que eu vi em Val, para esse som que nós conquistamos. Para ele foi uma conquista, foi, para nós também. E que conquista. Eu quero esse mesmo sentimento do cuidado, que você tenha também esse mesmo sentimento do cuidado com aquilo que é nosso, com aquilo que é seu e que você está desfrutando. Amém? O cuidado, o zelo. Um sentimento. Porque é uma conquista para nós. Amém? Eu quero dizer isso a você. Isso aqui é nosso. Não é de uma pessoa. Amém? Então, nós queremos também prestar contas, né? Nós fizemos aquela campanha, aquela proposta dos grupos, né? E nós conseguimos arrecadar até hoje, né, 26 mil reais, do qual esses 26 mil reais nós já repassamos. Amém? Então, se você quer alguma informação, procura a irmã Nanete, que é a responsável, e vai estar tudo lá discriminado, quem ofertou, os depósitos que foram feitos, recibo, porque a gente paga uma parte em espécie também. Então aquilo que a gente arrecadou, a gente já repassou para ele, mas nós precisamos de o compromisso feito foi uma entrada de 40 mil reais. Então a gente precisa ainda honrar esse compromisso com ele, de 14 mil reais, que não é nada para o Senhor. Amém? Então eu estou aqui prestando contas, não é? Mas, com o desejo que nós vamos honrar esse compromisso,
porque Deus não falha e Deus não dá prejuízo a ninguém. Amém? E todos que se envolvem com a obra de Deus, eles são abençoados. Então, estamos crendo, chegando a esses 14 mil reais, amém, daqui para o dia 31, e nós vamos honrar, amém, e depois vamos ter as parcelas, que é Deus já envolvido nisso, amém, mas nós vamos honrar com todo o compromisso, e nós vamos pagar esse som antes do tempo. Quantos creem? Quantos estão com o mesmo coração? Coloca só o coração e Deus vai fazer o resto através de você. Eu creio que Deus vai dar aberturas a pessoas aqui financeiras. Amém? Aleluia! E você vai lembrar de um propósito, de um compromisso divino. Amém? Esse som. Então nós vamos estar aqui regozijantes, cumprindo todo o compromisso. Estou anunciando à igreja por quê? Porque você faz parte disso. Quando Deus quis levantar subsídios, levantar recursos para fazer o que Ele queria, para construir o templo, Ele não foi anunciar o povo de fora, Ele anunciou o povo de casa. Ele convocou os israelitas, e não os povos estranhos, mas aos israelitas. E sabe que quando o povo se dispôs, sempre houve recurso em excesso. Além, e é assim com a igreja de Deus aqui na terra e com essa igreja também. Amém? Então, ora sobre isso, vamos continuar crendo, avançando, porque Deus é conosco. Amém? Então, aguarda só um pouquinho, nós vamos ter aqui a continuidade dos